Pessoal, então aqui vou gravar esse vídeo para explicar para vocês a equação do segundo grau, tá? Que também é chamada de equação quadrática. A equação do segundo grau, ela tem três termos: ax² mais bx mais c. E o que caracteriza ela ser do segundo grau é o expoente 2 do termo ax². O maior expoente é 2 desse polinômio, tá? Ela também é chamada de equação polinomial do segundo grau, tá? Mas tendo expoente 2, ela vai ser uma equação do segundo grau. Ela pode ser completa com os três termos, mas ela pode ser incompleta. Eu posso ter ax² igual a zero. Ó, não tem termo B, não tem termo C. Ela pode ser ax² mais c igual a zero, e aí ela não tem termo B. Ela pode ser ax² mais bx igual a zero, e aí ela não tem o termo C, tá? Mas o termo A é obrigatório ter porque é o termo do segundo grau, é o termo com expoente 2, então ela precisa ter o termo A, tá? Se eu tivesse uma equação só bx mais c igual a zero, não é uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação vou abreviar aqui a equação, do primeiro grau, tá? Então, equação do primeiro grau. Para ser do segundo grau, tem que ter o termo x², tem que ter um termo com uma variável elevado ao quadrado, tá? Não vamos nos ater muito ao x, não, porque é variável, então pode mudar essa letra, né? E aí, como que eu resolvo a equação do segundo grau? Meu objetivo do vídeo é ensinar vocês a resolver a equação. Então, eu vou resolver, eu coloquei lá no arquivo em PDF exemplos de equações dos três tipos, das equações incompleta e também da equação completa. Então, eu coloquei lá ax² mais c igual a zero, eu coloquei ax² mais bx igual a zero, e coloquei também a equação completa. Então, vou ensinar vocês a resolver. Então, primeiro, uma ax² mais c igual a zero. Então, podemos pensar aqui, ó, 2x² menos 32 igual a zero. 2x² menos 32 igual a zero. É uma equação desse tipo, ax² mais c igual a zero. Você pode falar assim, professor, mas ali é mais c, aqui é menos. Então, esse sinal pode mudar. Ó, o a é 2, x², então o a é 2, porque o a é sempre o número que acompanha x². E c é 32. Não está somando, está diminuindo. Isso pode inverter também. Não é que vai sempre somar, né? Pode ter uma soma ou uma subtração. Então, aqui uma subtração. Como que eu resolvo essa equação? Vou passar 32 para o outro lado. E vou isolar o termo que tem variável antes da igualdade. Então, vamos lá. 2x² igual a 32. Evitava negativo e passa positivo. Professor, cadê o zero? O zero ele some, porque seria 32 mais 0. 32 mais 0 é 32. O zero é neutro. Então, eu posso ignorar esse zero aqui do outro lado. Se fosse um outro número, fosse 5, fosse 8, aí eu somaria com 32. Mas é zero. Então, zero, esquece, morreu zero. Então, x² é igual, eu preciso eliminar esse 2. 2 está multiplicando x², eu vou então passá-lo dividindo. Eu gosto dessa dinâmica da forma fracionária, tá? Então, eu poderia fazer 32 dividido por 2, mas eu gosto da dinâmica da forma fracionária sim. Então, deixar na forma de fração. x² é igual a 16. x² igual a 16, esse expoente 2 aqui ele vai virar uma raiz, um radical, porque é uma potenciação. Então, é só a gente pensar nas operações inversas. x² é uma potência. O que é o inverso da potência? Raiz. Raiz quadrada de quanto? De 16. Então, x²
ao quadrado, x, perdão, vou até riscar aqui, vou riscar. Não é x ao quadrado, é x. É igual a raiz quadrada de 16. Não tem expoente, eu estava errando ali colocando o expoente, porque o expoente vai virar raiz quadrada, porque eu inverto a operação. Potenciação inverso radiciação. Raiz quadrada de 16. Então, x é igual... Você vai ver lá no arquivo isso aqui, ó, mais e menos 4. Né? A raiz quadrada de 16 é 4, mais e menos. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 ela tanto pode ser 4 positiva, quanto ela pode ser 4 negativo. Ó, se eu fizer mais 4 vezes mais 4, isso dá mais com mais 16. Ou seja, isso dá 16 positivo. Se eu fizer com menos, ó, menos 4 vezes menos 4. Isso também me dá menos com menos, mais 16. Então, tanto faz o positivo quanto o negativo. Então, para fins de equação, eu tenho que colocar as duas soluções, ó, mais e menos 4. E se eu for descrever o conjunto solução, ó, eu estou pedindo lá no exercício na atividade conjunto solução. Então, você vai colocar S de solução igual, abre essa chavinha. Professor, essa chavinha é muito difícil, não tem coordenação motora para isso não. Faz um parênteses, não tem problema não, pode ser um parênteses. A menos 4 mais 4. Fechou? E está aí o meu conjunto de solução da equação. Eu vou parar o vídeo para não ficar muito grande e depois eu vou gravar um outro vídeo explicando o outro modelo de equação do ax ao quadrado mais bx igual a 0. Tá bom?